Eu adoro ficar lendo o que está acontecendo no nosso chat. Aí tem aqui. Tem muita bobagem, né? O Wilson fala o seguinte: eu acho que ele toma bronzeador no café da manhã, o Donald Trump, com geleia de amendoim. E aí tem gente falando aqui. E tem muita gente que sai em defesa do Trump, né? Eu acho que ele está cortando o mal pela raiz. Não, mas a raiz já estava bem funda ali, não, professor? A questão da Venezuela, a situação no venezuelano é triste há muito tempo. Nossa, eu estive lá na Venezuela faz o quê? Mais de 10, 15 anos. Já era um horror. Há quantos e quantos anos? Uma situação muito triste ali. E aí tem gente falando aqui, ó, falando o seguinte: quem cuida da vida dos outros vai esquecer da sua. O José falando sobre o Trump querendo cuidar da vida dos outros, esquecendo da vida dos americanos, e isso pode dar um custo para ele. Enfim, o nosso chat aqui bombando com as análises das pessoas falando sobre isso. E muita gente fala, e aqui no Brasil, né? Eu só trouxe aqui até esses comentários para que a gente também puxe o assunto. Por que está acontecendo no Brasil? Qual é o impacto político de tudo isso? A gente que entrou nesse ano de eleição presidencial e é, claro, uma grande preocupação para o presidente Lula. Ele tem fotos ao lado de Nicolás Maduro, que agora está preso lá nos Estados Unidos e foi capturado por Donald Trump. Bom, informação falando, inclusive, sobre o Brasil e a ação do Brasil, como é que o Brasil tem reagido a tudo isso. A informação que está na nossa página é de que o governo Lula anunciou hoje o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Justamente com a preocupação da crise com a Venezuela, nessas cidades que fazem fronteira com o estado ali. Os agentes vão atuar na capital e no município por 90 dias, conforme divulgado hoje no Diário Oficial da União. O grupo vai realizar serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública, inclusive em relação às pessoas e o patrimônio. O número de agentes enviados não foi detalhado na portaria, não sabe o número certo desses agentes que vão atuar, mas é uma informação importante. As pessoas ficam muito receosas, professor Schneider, do que pode vir a acontecer, né, com o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, e como que Lula vai se comportar em relação a isso. Esse envio desses agentes de segurança, a Força Nacional de Segurança Pública atuando lá, já era de se esperar? Sim, Fabiola, é um cuidado necessário, né, para prevenir eventuais problemas, né? A gente tem, já na capital de Roraima, a gente já tem uma série de venezuelanos lá morando e tal, e é um risco de você ter um aumento do fluxo ali, ou algum tipo de desordem e tal. Além disso, tem questões humanitárias também, né, de apoiar do ponto de vista da saúde. Parece que o Ministério da Saúde está enviando também equipes para lá. Essa medida foi também tomada pela Colômbia e por outros países que estão fazem fronteira com a Venezuela. Então, é um cuidado necessário. Do ponto de vista político, que é algo que os nossos espectadores comentaram e que você comentou, eu acho que é uma pequena saia justa para o presidente Lula, à medida que o governo Lula e seu partido, o PT, de um lado, nunca foram muito claros em relação à ditadura venezuelana. E isso é, sim, uma pedra no sapato. É só ver a reação dos governadores de direita, todos eles não só apoiando os Estados Unidos, mas tirando uma casquinha do presidente Lula, né? Por conta dessa ambiguidade em relação ao regime ditatorial na Venezuela. Eu acho que, como disse o Sakamoto no começo, a gente que acredita na democracia tem que acreditar e não só acreditar, mas ser contra autocracias de direita ou de esquerda. A autocracia é autocracia, não importa a ideologia. Você acha que essa crise, né, vai ajudar ou vai prejudicar o presidente Lula nas eleições presidenciais? Eu acho que está ainda distante, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Neste momento é algo que causa um incômodo. Vamos ver como é que o presidente vai falar hoje. Eu acho que ele tem se colocado de uma maneira correta, indicando que a questão da soberania é algo que é inegociável, né? E isso poderia... Veja, o presidente da Colômbia já marcou uma reunião com o Trump, né? Porque Trump já chegou a dizer que a Colômbia poderia ser um próximo passo. Então, eu acho que é um cuidado que tem que se ter, a defesa da soberania, e, de outro lado,
todo cuidado é pouco nesse momento que a gente está vivendo. É curioso que o outro lado vai para o outro extremo, né? Por exemplo, defendendo que o Trump faça o mesmo com o Brasil, né? Será que esse discurso vai permanecer aí pela extrema-direita, não? Eu acho que não. Eu acho que a eleição ela vai ser uma eleição de disputa do centro, como foi a outra. E mesmo as pessoas do centro para a direita se incomodam e valorizam a questão da democracia, né? Então, eu acho que uma coisa é uma candidatura para marcar a posição, que pode ser o caso da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, para preservar o nome da família, preservar a liderança da extrema-direita. A outra coisa é uma candidatura para vencer. Para vencer é preciso conquistar o centro e os moderados, como Lula fez na última eleição. E esse discurso de defesa de atitudes como essa, acho que não pega bem nesse público. É isso, eu explorei um pouquinho mais aqui o professor para a gente falar um pouco sobre política, que a gente ainda não tinha ouvido ele sobre esses aspectos que já foram falados aqui pelo Sakamoto ao longo dessa semana. Agora, Sakamoto, essa ação do presidente Lula, colocar os agentes de segurança lá, sempre quando o envio da força para a fronteira, as pessoas, o que será que vai acontecer? Tem algum risco? Nenhum. Não, nenhum. É o seguinte, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, a principal porta de entrada, é a divisa entre Pacaraima, em Roraima, e Santa Helena do Iarém. Eu passei por esse posto de fronteira várias vezes, né? Um posto de fronteira é bem guarnecido, vira e mexe, você tem as pessoas que estão... O governo manda mais gente, principalmente em momento de crise humanitária, né? Faz parte disso. Quando você teve as ondas de refugiados, também teve o aumento do efetivo. Já tivemos teatrinhos, lembra durante o governo Bolsonaro? Ele falou, eu vou invadir a Venezuela com mantimentos. Aí mandou um caminhão com um pacote, uma coisa ridícula, só para provocar. Enfim, caos. Aquela região é uma região que, assim como outras da fronteira do território brasileiro, deveria estar constantemente bem vigiada, né? A grande crítica, inclusive, é outra, Fabiola. A grande crítica à nossa fronteira é que é uma peneira. A fronteira brasileira é uma peneira, mas não é uma peneira de refugiados. Isso não é o grande problema, até porque quando tem refugiado, tem gente, aparece coisa. A fronteira é uma peneira porque entra droga, entra arma, foge golpista para a Argentina, foge golpista para o Uruguai, foge golpista para o Paraguai, como te viu agora com o Silvinei Vasquez. Ou seja, uma fronteira porosa. Vai golpista, vem drogas. É isso? É isso. Então, o que acontece é que eu demorei para... Mas o que acontece... Que também golpista é uma droga. Mas o que acontece é que, no final das contas, você precisa de reforço de fronteira em tempo integral. Seria bom que, aproveitando todo esse momento que a gente está vendo, que o Brasil fizesse um plano para reforçar suas fronteiras. Dito isso, não há, neste momento, nenhuma leva de refugiados vindo para o Brasil. O Brasil é o quarto país que mais recebeu refugiados da Venezuela. Atrás disso, você tem Colômbia, Peru, Estados Unidos e Brasil, né? Mais de 700 mil pessoas vieram para cá ao longo de anos, né? O ponto é que não há, neste momento, essa leva. O povo venezuelano está no compasso de espera para ver o que acontece, está com medo também, porque está rolando repressão, ao contrário, repito, dos patriota panqueca com bandeiras dos Estados Unidos comemorando, falando que acabou, tudo não acabou nada, a situação continua a mesma coisa. Então, é um compasso de espera, Fabiola, só que eu acho que o Brasil faz bem de mandar para a Venezuela, mas como uma garantia, até porque se tiver um fluxo de refugiados por algum motivo, eles vão poder acolher as pessoas de uma forma correta.